Sejam todas bem-vindos e bem-vindos a mais uma Conexão 1122, um programa onde você vai aprender sobre conexão, né, com a vida, com as pessoas, com a espiritualidade, com você e com o divino em você. Porque vida é conexão. Se não houver conexão, não existe vida, né? Você está só fingindo que você está vivendo, você não está sentindo nada, né? E o assunto de hoje é: saiba por que as pessoas sempre acabam te decepcionando e como resolver isso. O meu nome é Fabi Prey e vamos lá resolver de uma vez por todas essa história de decepção, tá? Então, para explicar, né, o que é tudo isso, primeiro eu tenho que é, trazer para vocês, né, o que acontece, né, normalmente, né, na vida das pessoas. O que é uma decepção, gente? Decepção é quando você espera que a pessoa faça tal coisa, age de tal jeito, né? Porque é dentro, né, da tua percepção, né, e dentro de você, da tua percepção distorcida, você, né, tem a ideia, porque nem sempre você faz o que você diz ou pensa, né? Então você tem a ideia de que as pessoas deveriam tratar você como você trata elas, sendo que você nem se trata com todo esse respeito, não. Mas vamos lá, sigam a minha linha de raciocínio. Então o que acontece? Quando a pessoa não corresponde às suas expectativas, né? Quando você esperou que ela fosse, sei lá, te agradecer, que ela fosse retribuir o seu favor, ou que ela fosse te considerar, ou que ela fosse te incluir, te valorizar, né? Te reconhecer. Isso não aconteceu? O que que acontece com você? Você se decepciona, né? Percebe que é você se decepciona. Mas você fala que as pessoas estão te decepcionando, né? Todas as pessoas me decepcionam, é sempre assim. Eu faço tudo por elas e elas me decepcionam. Eu não acredito mais nas pessoas, na humanidade, né? As pessoas são cruéis, as pessoas não ligam para ninguém hoje em dia, né? Não que isso não seja algo que está acontecendo, mas é um outro ponto de vista. E aí, o que acontece? Quanto mais você se decepciona, ao invés de você parar, você continua esperando dos outros eternamente. Você não para, não. Entendeu? Está sempre esperando. Quanto mais você se decepciona, mais você espera. Mais você coloca todas as fichas ali, aposta todas as fichas naquela pessoa, naquela situação, né? Fora de você. Gente, sinto dizer, tá? Mas tem uma regra da lei do Oeste. Quando eu falo lei do Oeste, né, uma brincadeira que eu faço, que é com as pessoas que eu atendo, né, que assim, é lei do Oeste. A lei do Oeste você tem que cumprir, não pode sair da regra da lei do Oeste, né? Então, tudo que eu falo para a pessoa é lei do Oeste, a pessoa tem que seguir. Então, essa regra é uma lei do Oeste, né? Na verdade, essa regra é uma lei da vida, né? Mas vamos falar de lei do Oeste. Então, nessa lei do Oeste, né, o que que acontece? Toda vez que você espera algo de alguém, toda vez que você se ilude em relação às pessoas, toda vez que você espera que as pessoas te tratem como você acha que você trata elas, né? Toda vez que você, né, quer um reconhecimento, uma valorização do outro, ou seja, você está esperando, você tem expectativas em relação aos outros, você se decepciona.
Quem espera nunca alcança. Essa é a frase. Por quê? Se você espera, você vai se desiludir. Porque na espera, na expectativa já tem um monte de itens que a pessoa tem que cumprir dentro da tua expectativa louca. Vocês acham realmente que alguém, né, nasceu para cumprir as expectativas que você tem em relação a ela? Vocês acham que é justo vocês terem que corresponder à expectativa louca das outras pessoas? Só se coloquem nesse lugar. Vocês acham realmente que vocês são felizes correspondendo às expectativas das pessoas? E vocês acham que é justo a pessoa exigir de você essa série de coisas que você tem que corresponder? Fala para mim, vocês acham que isso é justo? Vocês acham que isso é certo? Porque é fácil, né, quando a gente fala das pessoas que nos decepcionam. E quando você, entre aspas, decepciona alguém, também tem esse lado. Diz para mim, tá? Quando a pessoa diz para você assim, você me decepcionou, em qual é a porcentagem real de vezes em que isso realmente aconteceu? De verdade. De você decepcionar alguém com total intenção de fazer isso. Me diz se existe uma porcentagem real, ou se você também, quando foi julgado como uma pessoa que decepcionou os outros, não ficou sem entender nada. O que vocês acham? Qual que é aí para vocês? Por que a gente passa por isso? Por que a gente exige dos outros essas coisas? Bom, não é certo, não é justo e é distorcido. Por que eu estou falando isso, gente? Olha só, voltando, né, lá para o começo. Nós viemos, tá? Vocês têm que sempre lembrar disso. Recentemente, porque é recente, tá? A gente está nos anos 2000, né? Recentemente, né? Anos 80, 90, anos 70, anos 60, anos 50, não é tanto tempo atrás, concorda? Quanto mais para trás você vai na escala de tempo, aí na escala, né? Então, quanto mais você vai na linha do tempo para trás, né? Aqui na nossa sociedade, eu estou falando, tá? No Brasil. Mas isso se repete em todo lugar. Mais para trás, você vai vendo que que as ideias sobre educação, sobre sociedade, sobre relacionamento e relação com as pessoas, elas vão ficando mais estranhas, tá? Então, se você der uma viajada até, por exemplo, 1920, a gente ouve muito que as pessoas eram educadas, que as pessoas se vestiam bem, que era uma outra coisa. Tá, mas o que tinha por trás, né, de toda essa educação, tá? Tinha, né, uma ideia, né, que veio, na verdade, né, da nossa colonização, enfim, é a ideia que tem por aí, né, e que tinha muito forte naquela época, que as pessoas precisavam fingir ser algo importante, né, algo que elas não eram, para que os outros reconhecessem isso e elas tivessem oportunidades na vida. Então, era tudo muito ainda. Ó, imagina, é como se você tivesse um tampão no teu olho e você conseguisse enxergar só uma frechinha. Era muita treva, muita escuridão. Então, não tinha muito esclarecimento nessa época. Eu não estou dizendo que não existiam pessoas que eram diferentes, mas era uma minoria. Era uma minoria bem
menor do que hoje em dia, tá? E o que acontecia, né? De geração em geração, isso era passado, né, como verdade para as pessoas, para os filhos, para os netos. E era exigido, né, essa postura, né, para você conseguir as coisas. A gente aprendeu isso está impregnado na gente, celularmente, que a gente precisa impressionar os outros, a gente precisa ser agradável para os outros, a gente precisa fingir uma coisa para os outros, porque é isso que a gente faz, para conseguir um emprego, para conseguir sei lá, entrar num clube, numa sociedade, num grupo de amigos, para conquistar uma pessoa, para viver, para viver. Você tem que fingir ser uma coisa que você não é, ou melhor, você até é, mas não daquele jeito, para você conseguir alguma coisa. E o para você conseguir alguma coisa contém consideração dos outros, respeito dos outros, receber algo do outro em troca, né? Ter favores do outro, uma série de coisas, né? E isso vem, ó, lá de trás, né? E o que acontece? Na época ali, estou falando de 1920, para vocês terem uma ideia, só, tá? Faz o quê? 1921 para 2021, minha matemática, vocês sabem que não é muito boa, mas uns 100 anos pelo menos, né? Aí, acho que são 100 anos. Em 100 anos, percebe que 100 anos é muito pouco? É muito pouco, tá? Em 100 anos, muita coisa mudou. Mas essa chamada educação, tá? Eu posso dizer para vocês que é o veneno que corre nas veias de todo mundo. Por quê? Porque isso não é educação. Educação, aliás, é uma coisa que eu sempre falo: você quer ser educado ou você quer ser uma pessoa livre, uma pessoa que corresponde aos seus bons sensos? Porque não dá para ser as duas coisas, entendeu? Se você for seguir a cartilha do que é ser educado, você entra na caixa. E você entra nessa caixa. Nessa mesma caixa. A caixa trevosa que vem lá das épocas trevosas. Quanto mais para trás a gente vai, mais treva era. As pessoas não tinham percepção de nada. E hoje a gente tem percepção de muita coisa. É muito diferente. Concorda comigo que não dá para continuar daquele jeito? Por que as pessoas hoje em dia, né? A gente sabe disso. Tem muita gente que não está nem aí para o outro, não, né? Não respeita, não considera mesmo, entendeu? São pessoas que agem assim. Porque é uma energia contrária, mas uma energia contrária mal orientada, né? Que vem para combater essa falsa educação. Só que é uma energia na mesma frequência. Então, a falsa educação que fazia você ser um robô, né? E corresponder às expectativas dos outros, para que os outros correspondessem às suas expectativas, teve uma energia oposta, né? Para haver uma mudança, só que essa energia oposta estava na mesma vibração, na mesma frequência. Então, essa energia oposta que a gente vê aqui, que são as pessoas revoltadas, né? Que são as pessoas que não posso seguir ordens, não posso seguir regras, entendeu? Que deturparam tudo também, porque elas estão na mesma vibração. Vocês conseguem perceber? É a mesma coisa. Então, essas pessoas não consideram ninguém, elas não estão nem aí, elas fazem justamente o oposto do que a educação da Caixa falava, né? Só que elas estão fazendo a mesma coisa, só que elas estão ignorando todo mundo, pensando só nelas. É a mesma vibração, entende? É a mesma vibração. Não tem diferença. O que a gente precisa fazer, e precisa fazer urgente, é perceber como é essa história, porque isso é uma história, é a nossa ancestralidade como país, nós temos isso. A gente tem que começar a olhar, sair do micro e olhar para o macro, né? Tem muita coisa na ancestralidade como um país ou como um mundo que a gente precisa olhar.
Então, tem certas coisas que acontecem, por exemplo, no Brasil, que não vão parar de acontecer enquanto outras mudanças muito importantes que têm a ver com a nossa ancestralidade como país acontecerem, né? Eu não vou falar disso agora, porque isso envolve muita coisa, entendeu? Mas é só para vocês terem uma perspectiva do que eu estou falando. E quando a gente fala de comportamento humano, você tem que olhar para a ancestralidade do país. Por quê? Porque a gente veio de uma colonização, as pessoas que vieram para cá precisavam provar que elas eram tão boas quanto o país, né? A colônia tinha que mostrar que ela era tão boa quanto a sede lá, que eu não sei como é que fala, mas enfim. Então, a colônia tinha que mostrar que ela era tão boa quanto Portugal, no caso, que foi o que nos colonizou. E as pessoas que estavam aqui, então, incorporaram excessivamente uma postura de eu, né? Eu sou bom, eu mereço ser respeitado, eu mereço valor. Vocês estão conseguindo seguir o que eu estou falando? Porque isso é bem sério. E essa coisa de ostentar algo que você não é, seja materialmente, seja na postura e no comportamento, ficou enraizada. Por quê? Porque a gente precisava, né, urgentemente, né, as pessoas que estavam aqui no Brasil Colônia precisavam se sentir parte, entende? Por quê? Porque a maioria das pessoas que veio para cá colonizar o Brasil eram pessoas que não tinham título nenhum, que não tinham educação. Vocês sabem disso. Então, eles que fizeram tudo acontecer aqui, eles precisavam se sentir parte de algo, né? Principalmente quando veio a família real para cá, e começou o processo todo. Aí que a coisa ficou mais séria, porque era tudo pose, gente. Tudo pose na Europa, né? Sempre foi. A gente vê, era tudo pose, tudo era para os outros ver, entende? Sempre foi assim. E eles vieram para cá e o povo que estava aqui precisava se igualar, então a pose foi muito forte. E assim você vai vendo na história. É muito claro se você se coloca para ver. E aqui, hoje, gente, 1900, mil, quando foi que o Brasil foi descoberto? 1822, é isso? Eu não sei, gente, eu não lembro, eu sou péssima, tá, com essas coisas de número. Pode ser matemática ou lembrar data, não sei. Mas assim, o Brasil começou a ser colonizado e tal, já faz bastante tempo, né? E hoje a gente está em 2021 e esse comportamento ele ainda existe. Percebe como é muito. 1500, isso! Tava na ponta da língua, 1500. Eu não sei porque eu pensei em 1822, gente. Não sei o que foi 1822. Eu não sou boa nisso. Então, é... tinha uma música. Tinha uma música que eu ouvia quando era criança. Olha só, eu tenho que cantar música para saber. Eu vou cantar para vocês ouvirem, só fazendo uma piada aqui. Era assim. O almirante português Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, saiu de Portugal, com 13 barcos veleiros do Rio Tejo para o mar, para nas Índias distantes especiarias comprar. Navegaram vários dias, nananana, não sei. Aí, e assim numa quarta-feira, dia 22 de abril, foi descoberto afinal o nosso amado Brasil. É uma música, assim, alguém talvez deve conhecer isso. Eu não lembro a letra inteira, mas assim, é assim que eu lembro. Para mim, música funciona muito. Funciona muito. Mas tudo bem. Então, voltando para nossa história aqui. Então, vejam bem, essa necessidade de mostrar algo que não é, veio da nossa ancestralidade como país. Veio da nossa ancestralidade como mundo. Isso é uma, vamos dizer assim, é algo que faz parte desse plano que nós precisamos aprender a identificar e, e mudar. Porque não cabe mais esse tipo de comportamento. O que não cabe mais? Você ostentar uma coisa que você não é, você ficar mostrando coisas que não são verdades, para que os outros gostem de você,
para que os outros sigam você na rede social, para que os outros façam as coisas para você, para que os outros considerem você. Isso é muito treva, gente. Dá para perceber? E o que acontece? Quem faz isso espera do outro a mesma coisa. Entende? É um jogo eterno de fazer para o outro me, fazer para o outro me, fazer para o outro me. E o que acontece? Aí você tem isso impregnado, assim como eu, como todas as pessoas, nós temos isso impregnado em nós, celularmente, orgânico. Enquanto você não cai na real e você continua nesse jogo, a sua vida sempre vai ser decepcionante, entende? Porque você está esperando. Então, quando você está esperando algo, quem espera aplauso tem que saber lidar com crítica. Não tem como você separar uma coisa da outra. E o que acontece? Quem espera algo vai sempre se decepcionar, se iludir. Percebe como que a coisa é? Mas, vamos lá. Ah, foi a Independência que filme 822? Tá, beleza. Eu sou ótima com isso, mas tudo bem. Vamos lá. Então, gente, olha só. Se eu espero que a pessoa faça isso, como que eu resolvo isso, gente? Como que eu resolvo essa questão? Primeiro, eu tenho que ter clareza em relação a tudo isso que eu falei para vocês. Depois, eu tenho que parar e começar a perceber assim: o que eu estou esperando dessa pessoa, dessa situação? E ser bem sincero. Eu espero que essa pessoa faça isso, eu espero que ela me trate assim, eu espero isso, aquilo, outro. Tá. Anotou o que você espera que a pessoa faça por você, né? O que você vai ganhar com isso? Anota. Aí, o que você vai fazer? Primeira coisa, a regra é: essas coisas que eu estou esperando do outro, eu faço por mim? De verdade? Eu me considero, eu me respeito, eu dou para mim atenção, eu dou para mim presentes, eu faço tudo por mim, percebe? Aí você vai começar a sacar o jogo aí. Por quê? Você está esperando que essa pessoa corresponda a todos esses itens, que são coisas que você não faz para você. Por que você espera que o outro faça? Você acha que o outro tem a função, ele nasceu para te dar as coisas que você não se dá? Você acha que o outro veio assim com um cimentinho do amor para enfiar aí dentro do teu corpo, onde está tudo aberto, vazio, para preencher você? Não. Ninguém tem essa função. Ninguém está no mundo ou aparece na sua vida para te completar. Para de viajar. E ninguém no mundo está aí para corresponder às suas expectativas. Nem você. Diz para mim, se vocês não têm um monte de coisa mal resolvida, mágoa e trauma, porque os seus pais esperavam que vocês fossem X, Y, Z e vocês não conseguiram ser X, Y, Z e vocês se acham fracassados por causa disso. Diz para mim. Se você não tem uma boa cabeça, você tem isso dentro de você como um trauma. Só que quem disse que você nasceu para corresponder às expectativas loucas dos seus pais? Isso é injusto. É muito injusto. Você nasceu desse pai e dessa mãe porque houve um acordo para isso acontecer. Nem sempre nosso pai e nossa mãe são pessoas com quem a gente se dá bem ou com quem a gente tem afinidade. Tá tudo certo. Você não tem que amar seu pai e a sua mãe. De verdade, não tem. O que você tem que fazer é respeitar e agradecer pelo que eles fizeram por você. Só. Se você gosta deles, que bom para você. Entendeu?
Só que assim, essas pessoas, sejam quem forem, se você amava elas ou não, ou ama, enfim, tá? Essas pessoas só estavam fazendo o que elas sabiam fazer. E elas vêm de uma criação mais perto da treva. Quanto mais para trás, mais na caixa estão, mais ligadas a esse comportamento de mostrar para os outros, de fazer pose para os outros, né? Ser uma coisa que não é, está enraizada. Então, nós fomos criados por pessoas que também foram criadas por pessoas que foram criadas por pessoas, e assim vai infinitamente, que perpetuaram esse comportamento de ostentação, de ser o que não é, para o outro ver. E, gente, o pacto que nós precisamos fazer como mestres humanos divinos, o novo humano que está aqui agora, é parar com isso em mim. Assim, eu vou parar com isso em mim agora. É o meu comprometimento com a mudança que eu quero ver no mundo. São várias questões que nós precisamos parar urgente. Essa é uma delas. Parar de querer mostrar para os outros o que não existe em você. E parar de se iludir esperando que os outros preencham você daquilo que você tem que se dar. Por que, que você espera do outro? Porque você tem um vazio dentro de você que você precisa preencher com você, com as suas energias, com o seu cuidado, com a sua atenção. Só que você não faz isso porque você não está conectado a você. Você está conectado com fora, com o externo. Foi isso que você aprendeu. E aí o que, que você faz? Você fica esperando que o outro te complete, que o outro resolva todos os seus problemas. E você se decepciona. Não tem como. Ninguém, mesmo que a pessoa entre nesse jogo, ninguém vai conseguir fazer você feliz. Ninguém vai conseguir completar você. Nunca. E aí o que acontece? Você se relaciona com a pessoa, você se apaixona por ela, ó. E você fica só esperando que ela traga toda a alegria, felicidade, contentamento que você não sente. Só que ela não tem essa função. E o que acontece? Um relacionamento que podia ser muito legal, se você fosse maduro e consciente, acaba sendo um inferno. Por quê? Porque você atrai uma pessoa que também está assim, nessa pegada. E fica um troca-troca de ilusões, de exigências e de decepções. Quando, na verdade, é você que tem que se dar. A pessoa tem que se dar. E os dois ficam exigindo isso um do outro. Só que o que eu posso te dar não serve em você. Sabe por quê? Porque você é um triângulo e eu sou um quadrado. Como é que eu posso preencher você, que é um triângulo, com um quadrado? Como é que você pode me preencher com um quadrado se eu sou um triângulo? Dá para entender? Não tem como. Nós somos autopreenchíveis daquilo que nós necessitamos. Ninguém vai fazer isso pela gente. Então, enquanto você não sair desse jogo do fazer para o outro me, de ficar esperando que o outro corresponda às suas expectativas, a sua vida vai ladeira abaixo. Seus relacionamentos vão ser sempre horríveis. Você só vai atrair pessoas que te decepcionam. Você só vai atrair amigos que te decepcionam. Você só vai atrair chefes, pessoas que trabalham com você que te decepcionam. E quanto mais isso for acontecendo com você, quanto mais isso for evidente na sua vida, porque isso depende da pessoa, tem pessoas que não podem de forma alguma alimentar esse tipo de coisa porque não está dentro do script dela. Tem outras que até dá de vez em quando, entende? Mas se extrapola o limite do que é considerado o, assim, aceitável, né? Vamos dizer assim. Isso é cada um, não tem assim uma regra, tá? O que que acontece? A pessoa que, né, que tá sempre nessa pegada de esperar de fora, vai chegar uma hora que ela vai viver um vazio tão intenso dentro dela, a expectativa é tão grande, não é suprida, que ela entra em depressão.
Porque o mundo não faz sentido para ela. Porque as pessoas são más. As pessoas me decepcionam. Eu não posso me relacionar mais com ninguém. Eu me fecho. E eu paro de interagir com as pessoas. Por quê? Porque os outros me decepcionam. Porque os outros são maus, as pessoas são perversas, as pessoas. E blá, 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 blá. E aí, gente, para algumas pessoas, esse é um caminho sem volta. Entende? É um caminho sem volta. Porque a pessoa não consegue sair daquela escuridão que ela se colocou. E, na verdade, é uma falta imensa que ela tem dela mesma. Mas ninguém ensinou isso para ela. Quem ensinaram para a gente? O outro é mais importante, o outro merece respeito, o outro precisa ser impressionado, o outro precisa gostar de você, você tem que agradar o outro, você tem que fazer pelo outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, e você toma! Não interessa o que você sente, não interessa se você tem vontade, não interessa se você, né, não está afim, não interessa. Faça pelo outro para o outro me. Faça pelo outro para o outro me. Entendeu? É assim que funciona. Só que não dá mais, gente. Não dá mais. Isso é um mundo muito denso. É um comportamento muito denso. Nós precisamos entrar numa outra dimensão do comportamento. Também, tudo, para a gente acessar a quinta dimensão, né? Nós precisamos mudar tudo em nós. Comportamento, pensamento, emoções. Não é assim, tipo, né? Muslabu. Aí, oh, estou na quinta dimensão. Não, não é. O trabalho é intenso, vai doer, você vai querer sair correndo. Não é fácil despertar. Não é fácil, não. Não cai purpurina sobre você e você levita, e tudo é flor, tudo são luzes e cores, todos os animais e seres encantados, iluminados vêm e falam: Oh, você é o escolhido. Não, não acontece nada disso. O caminho é duro, o caminho é doloroso e você precisa ser firme no bem em você. Para de pensar romanticamente, porque isso é uma ilusão. O amor verdadeiro é o amor absoluto. E o amor absoluto, ele é. E você só sente ele quando você é. E como você faz para ser? Você tem que entrar em você e não ter expectativa nenhuma exigência em relação a você em primeiro lugar. Quando você entra em você e você consegue olhar para tudo que está ali, que não está funcionando, que você não quer olhar, mas você está olhando, começa a reconhecer, identificar, você começa um caminho de transformação intenso dentro de você. E aí você começa a entrar em contato com o amor absoluto de Deus, com a inteligência divina, que são duas polaridades, né? O amor divino é vamos dizer assim, a polaridade feminina, a inteligência divina, a inteligência é o amor inteligente, né? Que é Bom, o amor divino, tá? Vamos começar de novo. O amor divino, ele é uma polaridade feminina. A inteligência divina é uma polaridade masculina. Eles se completam. Então você tem o amor inteligente e a inteligência é amorosa. E você tem essas qualidades dentro de você manifestadas quando você está em conexão com quem você é de verdade, porque quem você é de verdade é Deus. E aí o que acontece? Você começa a perceber que não tem nada de errado com você. Você só fez escolhas baseadas no que você sabia naquele momento. Mas agora não precisa mais ser assim, porque você tem outra cabeça. Então, você abre um leque de opções para você resolver as questões internas de uma forma madura, sem se sentir errado, vítima, sem se sentir culpado, está entendendo? Tudo isso é ilusão. Não existe erro, não existe culpa,
Não existe vítima. Não existe superior e inferior. Não existe isso. Isso são convenções. E se você vive isso na sua vida, é porque você alimenta essas ilusões. Né? Quando eu falo que não existe vítima, tem uma galera que fala: ai, como não existe vítima? A menina foi estuprada. Não estou falando contra o estupro, nada disso, tá, gente? Hello, acorda. Eu estou falando do comportamento humano segundo essa visão de que tudo que acontece com você é você que está trazendo para sua vida. E não aquela coisa ridícula de que a mulher se vestiu assim, ela estava querendo. Não é disso que eu estou falando, tá bom? Eu estou falando o seguinte: se uma pessoa atrai para a vida dela um estupro, tá? Um estupro é o quê? Uma violência? É uma violação? Em algum lugar dentro dela, isso está sendo feito por ela com ela mesma. Infelizmente é assim. E ela precisa passar por uma situação dessa para ela olhar. Precisava ser assim? Não necessariamente, tá? Mas é uma crença. É uma crença. Gente, nada acontece em vão. Tudo é funcional. Tudo é funcional. Tudo que acontece aqui é de Deus. Vocês têm noção disso? Dá para perceber? Dá para introjetar? Não tem uma coisa que aconteça aqui, mesmo uma atrocidade horrorosa. Ainda assim, isso é de Deus. É funcional dentro do plano geral. Para a gente, se a gente está no pensamento, né, no comportamento humano, zumbi, vamos dizer assim, na 3D mesmo, você não consegue perceber isso. Você está muito impregnado, né, das ideias daqui, dessas correntes de pensamento distorcidas que vêm desde, né, da nossa colonização, da descoberta do Brasil e tudo mais, como eu estava falando, da nossa ancestralidade. Você se conecta a isso. Agora, vê, quanto mais para trás a gente vai, mais as pessoas eram sem noção nenhuma. As pessoas não consideravam nada nem ninguém, escravizavam pessoas, sabe? Ainda tem isso, mas assim, era normal escravizar, matar, era tranquilo, tipo assim, mata aí, entendeu? Foda-se, era desse jeito, não era? A gente tem isso impregnado na gente, pessoal, acorda. É orgânico, tá na gente. Não quer dizer que você vai manifestar isso. Depende, tem pessoas que manifestam. Hum? Mas tudo tem a ver com uma tomada de consciência de que não precisa mais ser assim. Tanto que houve uma tomada de consciência que essas coisas pararam de acontecer do jeito que era. Era normal. Agora não é mais normal. Se você fizer, você vai preso, você é julgado e tudo mais. Tudo bem, tem pessoas que fazem, mas aí é o caso dela, né? É a questão interna dela e tudo mais. Então, a gente precisa perceber que as coisas não são assim como a gente vê, entende? São umas tomadas de consciências que precisam acontecer, e elas só acontecem no momento em que você se interioriza, em que você começa a compreender que você é Deus, que tudo isso aqui é Deus, esse planeta é Deus, a Terra é Deus, o Brasil é Deus, tudo é Deus, né? Como você quiser chamar Deus, tá? Sem religião, Deus. E se tudo é Deus, tudo é perfeição, gente, tudo é perfeição. E cada coisa que acontece está acontecendo porque aquilo precisa acontecer. Nós não temos como saber o porquê de algumas coisas. Porque, por exemplo, está acontecendo o que está acontecendo agora no mundo, exatamente, né? Até dá para a gente, né, ter uma ideia, assim, ter algumas, né? Mas concorda comigo que tudo é funcional, por mais horrível que pareça, né? Por mais doloroso, ainda assim é funcional, né?
E se tudo é Deus, nós precisamos mudar a forma como a gente lida com tudo. Todas as pessoas são Deus, os animais são Deus, né? A vegetação é Deus, tudo que existe aqui é Deus. Como é que a gente trata isso do mesmo jeito depois que a gente percebe que tudo é Deus? Você vai continuar desprezando a pessoa, falando mal dela, fazendo mal para ela? Vai continuar fazendo isso? É Deus, você está falando mal de Deus. Você está desprezando Deus. Você está tratando Deus mal. É uma manifestação. A pessoa pode não ter ainda a percepção, mas ela é Deus. E isso tudo que eu estou falando, gente, é um trabalho interno muito, muito profundo. É uma tomada de consciência que você precisa ter. Não é algo assim, tipo, ah, agora eu vou pensar isso, eu sou Deus. Não, você tem que sentir isso. E para você sentir, tem que entrar. Se conectar com você de verdade e começar o processo de identificação de todas as suas mazelas aí, de tudo que precisa de atenção em você. E começar um movimento para se preencher. Aí o que acontece? Quando você faz isso, quando você sai desse jogo de fazer para o outro me, da expectativa, né? Você começa a olhar para as pessoas como elas são e você aceita que aquela pessoa vai te dar determinadas coisas porque você consegue perceber e essas coisas é o que ela pode te dar. Nada além disso. Entende? Você não vai mais exigir dos outros o impossível. E os seus relacionamentos vão começar a ser mais verdadeiros, mais profundos, com conexões incríveis, com trocas incríveis. Porque você parou de exigir do outro o que você tem que se dar. E a decepção desaparece. Porque assim, quando acontece, porque acontece, gente, comigo acontece ainda, acontece todo mundo, eu não sou iluminada nem nada disso, né? Mas quando acontece, você já tem uma percepção diferente, você fala, putz, aconteceu porque eu me iludi. Eu me iludi, né? Eu fiz isso comigo. Entende? A pessoa tá na dela, ela tá sendo ela. Eu não quis ver que a pessoa era daquele jeito. Eu fantasiei. Eu não queria ver. A pessoa mostra para você o tempo todo quem ela é, gente. Você só precisa ver. Dá para perceber quando a pessoa não está sendo verdadeira. Dá para perceber quando a pessoa está fingindo ser uma coisa que ela não é. E você só percebe isso quando você está dentro de você, sabe? Bem lúcido, olhando, só observando. E não é para você olhar para isso e falar, não, essa pessoa é perigosa. Não. Todo mundo tem seu lado, né, que não é legal e o lado bom. Todo mundo tem um pacote, entendeu? Claro que tem alguns pacotes que nós não conseguimos aceitar, né? Não dá, tem algumas coisas que não vão com a gente, mas ainda assim, a pessoa ainda é Deus, né? Entende? O que você tem que fazer? Quando é demais, se afasta, mas tranquilamente, na boa. Você não precisa brigar, você não precisa insultar, você não precisa ter um relacionamento horrível com as pessoas, entende? Né? E também relaxa, larga, sai da tua vida, desapega, né? Não fica ali buscando, querendo saber o que a pessoa está fazendo, resolve dentro de você, entende? Resolve. Deixa as pessoas serem quem elas são e seja você quem você é, entende? E assim a gente vai vivendo de uma forma mais harmônica, orgânica, né? De uma forma mais divina. Isso tudo, gente, eu estou resumindo, né? Dá para fazer uma live de cada coisa que eu estou falando para vocês, né? Mas o principal é você perceber que se você está se decepcionando hoje, se você acabou de ter uma decepção, primeira coisa, para de sofrer, por favor, que isso é feio, é deselegante, entendeu? Encara isso, de verdade, seja maduro, olha para isso e fala, cara, fui eu que fiz isso. Eu me enganei.
Eu acreditei. Eu acreditei que isso era real, né? Tá tudo certo. Que bom que aconteceu, entende? Essas coisas que acontecem com a gente tem que saber levar de uma forma legal, entendeu? E não ficar se culpando, pegar o chicote, ficar se batendo. Não, gente, você tá aqui para aprender. Você só vai aprender experimentando. E aí tem algumas questões que você ainda não sabe fazer direito, e aí elas podem não dar certo. Mas não é o fim do mundo, não acabou a sua vida. Você só está aprendendo, descobrindo. Você é uma criança. Você não percebeu isso ainda? A gente aqui nesse plano, nós somos crianças. A gente está aprendendo tudo o tempo todo. É o tempo todo você interagindo, você testando, você acertando, você errando nesse sentido, porque não existe, né? Erro, tá tudo certo. Mas assim, você acertando, errando, você experimentando, você aprendendo. E você só pode aprender com as coisas não dando muito certo, né? Não é o fim do mundo como a gente acha. E tudo isso por quê? Por que que a gente acha que é o fim do mundo quando algo dá errado, quando a gente erra, ou quando a pessoa nos despreza ou nos decepciona? Porque a gente acha que nós, né, nós nos achamos cocôs. Nós somos cocôs, os outros são mais. Então, se a pessoa, né, não gosta de mim, se ela me rejeita, acabou a minha vida. Porque eu sou um cocô. A pessoa que me fazia sentir que eu era tudo, não é? Então, mas isso está errado. Ninguém faz, né? Ninguém tem o poder de fazer você se sentir nada. Ninguém, lembra? A pessoa é um quadrado, você é um triângulo. Ela não tem como colocar o quadrado no teu triângulo. Acorda. Ninguém tem o poder de fazer você sentir nada. É você quem sente. Dentro da tua loucura, das suas expectativas. Você interpreta o que está acontecendo, distorce e sente o que você quer sentir e não o que está acontecendo. Porque você não está em conexão real com o seu interior e com teus sentidos reais, com o seu sensorial. Então você interpreta, joga lá para dentro, atualmente traz o que está no arsenal dela, de todas as crenças, programações, tudo que você passou e pronto. Você justifica a merda, né, com uma merda maior ainda. E não resolve nada. Sabe? É isso. É isso. Tudo se resume a isso. Então, se eu estou decepcionada, se você está decepcionada aí, sinto dizer, é você que está sentindo isso. Você se decepcionou. Não foi a pessoa que fez isso com você. Foi você. Bem feito. Bem feito. Acorda. Para de ser trouxa. Para de esperar dos outros. E levanta, sacode a poeira e vai fazer o que você veio fazer. Entendeu? Usa isso como uma força impulsionadora para te levar para o que é teu. Por que a pessoa te decepcionou? Por que isso aconteceu? Talvez a função desse aprendizado foi você perceber que você não precisa estar com alguém para fazer as coisas e dar certo. Talvez essa pessoa, né, estivesse no seu caminho justamente para você se iludir, se apegar, né, e de se desiludir, né, para você perceber que você tem total condição de fazer as coisas do seu jeito, para você bancar quem você é, para você fazer as coisas melhores. Percebe? Tudo é um aprendizado, tudo é funcional. É só a forma como você olha, né? Você tem 50% de chance de olhar para uma coisa com uma lente do mal ou 50% de chance de olhar para uma coisa com uma lente do bem. Pode acontecer, né, dentro desse pensamento. Você tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, certo? Você escolhe o que você está querendo ver e sentir. Se você coloca a lente do mal, tudo é ruim, tudo vai dar errado, porque sempre vai ter algum problema. Agora, se você escolhe, você pode escolher a lente do bem, você começa a ver que tudo é funcional, que todas as pessoas têm uma função,
durante o tempo que elas estão na sua vida. Seja para te ensinar de uma forma dolorosa, seja para te ensinar de uma forma amorosa, seja para contribuir com você, ou seja só para te dar um toque e passar. Tem muita gente que fala alguma coisa pra gente, muda a nossa cabeça, a nossa vida e some, já repararam? É normal isso. São os nossos grandes mentores, né? São os grandes encontros que a gente tem com pessoas que provavelmente são da nossa mônada, né? Do nosso grupo, da onde a gente veio, de origem. Passam por a gente, fazem a gente se tocar de umas coisas e somem, né? Isso é muito comum, né? E aí, gente? Complicado? Como é que vocês estão se sentindo? Falem para mim agora. Façam suas perguntas, comentem, né? Vamos lá, quero ouvir vocês. Tá todo mundo quieto, assim, eu tô sentindo um silêncio, assim, eu sinto o silêncio de vocês. Por mais que vocês não falem comigo aqui, né? Não é uma aula pelo Zoom, mas eu sinto o silêncio de vocês, porque esse tipo de informação, por mais que a gente saiba, toca, né? É muito bom a gente praticar isso, né? A gente perceber isso. Ainda vou falar para vocês uma coisa, tá? Isso é bem importante. Parem de se iludir em relação a mim, entendeu? Porque vocês vão se decepcionar. Certeza que vão. Eu não sou iluminada, né? Eu sou um ser humano. Se eu fosse iluminada, eu não estava mais aqui. Vocês acham? Eu já teria ido. Nem queria ficar aqui, não. Gente, entende? Então, assim, parem de se iludir com os professores, sabe? Se iludir com pessoas públicas, pessoas, né, que vocês julgam importantes. Para! A pessoa talvez só tenha uma capacidade maior de trazer um conhecimento, por exemplo. Mas é um ser humano, é igual você. Pare de se iludir. Você vai se decepcionar. Porque você cria um monte de expectativas. Ah, e a Fabi é iluminada, a Fabi é não sei o quê, a Fabi. Aí um dia você vai conhecer a Fabi de verdade. Eu não acho bom vocês conhecerem, não, tá? Porque eu sou chata, sou muito chata, entendeu? Eu não sou legal, assim, mesmo. E aí você falou, oh, me decepcionei. Como que uma pessoa que não é legal com os outros, né? Não é legal porque não é porque eu trato mal, não, é porque eu, sei lá, entendeu? A expectativa sempre vai fazer você não ser legal, né? Como que, entendeu? Tu fizeste, entendeu? Você acreditou que eu era uma coisa que eu não sou. Então você se iludiu, o que vai acontecer? Vai se desiludir, é isso aí, entendeu? É assim que funciona. Com todo mundo. Quanto antes vocês acordarem para isso, mais vocês vão ter relações verdadeiras, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui de pergunta. O Antônio disse: eu não tenho perguntas, estou precisando respirar. Vamos lá, Amanda. Estou firme nesse processo de entrar para dentro. Seus porretes de luz fazem muita diferença. Que bom, né? Porque eu adoro dar porrete de luz. Na verdade, eles são do bem, né? Tudo é funcional. Deixa eu ver aqui. O Gelson. Muito boa essa analogia com o passado em relação à aparência. Muito bom. Sim, mas é real, né, gente? É real. Tem tanta coisa. Quando vocês começarem a olhar com essa visão de. Como fala? Ai, gente, eu tô lembrando a palavra. De. Ai, não lembro a palavra. Caramba, que eu quero falar. Que a gente traz, né, essa memória ancestral, mais que isso, né, esse peso que nós temos da ancestralidade do país, tá? Vocês vão começar a compreender outras coisas do que está acontecendo na política, por exemplo. Tem tudo a ver com a ancestralidade do país, entende? E aí você percebe
que não vai mudar enquanto algumas questões não forem resolvidas. Entende? E aí você para de se importar com isso, entende? Eu sei que tem gente que fala, como não me importar, lá, lá, lá. Não, você escolhe, né? Você escolhe. As coisas vão continuar, gente. Para ver. Olha, abre o olho e enxergue. Seja lá quem for que subir ao poder, está fadado a seguir com essa energia da ancestralidade. Tem muitas coisas que precisam mudar e não é assim, uma pessoa que vai lá e vai conseguir. É toda uma engrenagem de fatos, né? A gente precisa olhar para isso com outros olhos, né? Simone, você é boa em me dar as palavras. Você entende do que eu estou falando, você é boa de me dar as palavras. É uma hierarquia, né, de coisas, na verdade. É um campo de consciência coletivo, A ancestralidade está aí, né? Nós vivemos o resultado do que aconteceu desde o momento em que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui e colonizou os índios e, né, enfim, tudo que aconteceu aqui, as atrocidades, entende? Tudo isso está aí, gente, não foi resolvido. Dá para perceber? Nós somos responsáveis ainda pelo que aconteceu com os índios, o que aconteceu com as matas, o que aconteceu com os escravos. É um peso muito grande que tem. São coisas que, quando a gente começa a olhar amplamente, você começa a compreender muito mais do que a gente está vendo hoje. O que a gente está vendo hoje é o resultado disso, de uma de uma educação mal orientada, entendeu? De um emocional mal educado, né? De todo um processo de comportamento distorcido, né? Então, por isso que é importante a gente mudar isso em nós, né? Assumir esse compromisso de falar, não, em mim não vou perpetuar, parou em mim essa morbidez, é uma morbidez, parou em mim, eu não vou perpetuar. Por quê? Porque a partir do momento em que você para com tudo isso, você começa, junto com outras pessoas, a mudar a frequência para que essas situações que aconteceram lá atrás possam ser ressignificadas, né? E resolvidas, curadas. Não houve cura, gente. Não houve cura. O que tem, até me arrepia, tá? Arrepia. O que tem de índio escravo vagando por aqui, exigindo consideração pela história deles, estou falando desencarnados, eu estou arrepiadíssima aqui falando isso para vocês. É muita gente exigindo reconhecimento. Isso é muito sério. E o trabalho do Despertar Atlântico que eu faço ajuda nesse processo, porque a gente trabalha com as pessoas que desencarnaram de várias egrégoras, né, de várias situações aí no mundo inteiro. Só para vocês entenderem. Por isso que não dá para fazer esse processo de Despertar Atlântico pela internet, porque ele é muito forte. Aqui a Brisa Leve. Eu não sei o seu nome, né? Ela disse, gratidão, Fabi, seu som sempre ímpar. Que bom, né? Que bom. Não é para eu ser igual a todo mundo, né? Se fosse igual a todo mundo, que diferença eu iria fazer, né? Quando tudo é bege, a gente não vê as nuances, né? E se tem uma coisa que eu não quero ser, é igual a ninguém, porque eu não sou outras pessoas, eu sou eu, né? E vocês são vocês. Assumam as suas verdades e sejam autênticos, porque o mundo precisa de pessoas autênticas, né? Em todos os sentidos, né? Certo? Deixa eu ver se vocês fizeram mais alguma pergunta. Não? O Giba falou para a Cibele, agora que eu li, ele falou assim, verdade, Cibele, a gente ama a Fabi justamente por ela estar na fila do pão com a gente. Eu tô na fila do pão mesmo com vocês. Tô, né? É que eu sempre pergunto, quem é você na fila do pão, né? Eu sou a Fabi.
E você? Quem é você na fila do pão? Eu sou quem eu sou. Só isso. E só isso é o suficiente, não é? Preciso ficar falando quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço. Uau. Não, isso não vai fazer diferença. Porque a minha verdade ressoa, independente dos meus títulos, blá, 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 blá. Entendeu? Sou mais uma pessoa na fila do pão. Só que eu sei fazer um pão diferente, é só isso. Aí eu tô ensinando lá, né? Tô passando uma receita na fila do pão, essa escondida. Ai, 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 quem é o padeiro? Não sei quem é o padeiro, Frederico. Eu acho que o padeiro deve ser Deus, né, no caso. A gente está na fila do pão para chegar em algum lugar no final, né? Enfim. Oi, Alva. Saudade de você também, viu? Bom, gente, então é isso, tá? Levem com vocês tudo isso que eu falei, tentem aplicar o máximo que vocês conseguirem, assumam, né, essa postura de não perpetuar, né, toda essa morbidez que vem do nosso passado, né, para que a gente possa cada vez mais, né, transformar a nossa frequência individual, nosso comportamento, e isso faz com que tudo aconteça, né, que todo mundo se eleve também, né? Estamos atentos à receita do pão. Então, gratidão imensa, tá? Por vocês estarem aqui. Segunda-feira tem mais uma Conexão 1122, tá? Fiquem atentos. Eu vou decidir que dia que eu vou fazer aquele processo para a gente enviar energia para o planeta, que vocês estão sabendo que eu estou sendo orientada para fazer isso, ainda não sei como que eu vou fazer. Eu aviso vocês, tá bom? Lá no grupo, né? No canal. Quem não entrou ainda, entra no meu canal, no Telegram. Chama Conexão Fabiprem. Se você colocar lá t.me/Conexão Fabiprem, você entra, né? Você acessa o meu canal no Telegram e por ali eu tô passando informações, né? E o conteúdo da live, né? O que precisa ser passado, eu passo por ali, tá? Então, é isso. Tá bom? Gratidão à presença de todos. Beijos azuis. E até. Fiquem no bem vocês, hein? Pelo amor.